Olá, seja muito bem-vindo ao De Bem com Você. Agosto é conhecido como o mês da conscientização sobre o aleitamento materno. Mais do que alimentar, amamentar representa proteção, vínculo, acolhimento, amor. Mas, apesar de ser um processo natural, muitas mulheres enfrentam dúvidas, inseguranças e desafios ao longo dessa jornada. Para falar sobre esse assunto tão importante, recebemos no programa de hoje a médica pediatra e especialista em aleitamento materno, Ana Paula Vilarinho. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gi, pelo convite. Nós que agradecemos. Agradeço também a participação da nossa intérprete de Libras, Ana Furtado, que está aqui, ó, do meu ladinho, e torna esse conteúdo ainda mais acessível. Ana, muito obrigada, viu? Doutora, o leite materno é chamado, na verdade, como um alimento padrão ouro. Por que é tão importante o leite materno? Porque ele é considerado como o alimento mais completo que existe, né? Não existe nenhum alimento que seja tão completo igual o leite materno. Mesmo se eu pegar a fórmula mais cara, mais completa, não existe nenhuma fórmula que tenha os nutrientes que o leite materno tem. Outra coisa que é muito importante, por que padrão ouro? Porque ele é produzido de acordo com a demanda do bebê. Por exemplo, se o bebê fica doente, ele tem contato com a mama da mãe, naturalmente o corpo da mãe vai produzir anticorpos para aquele bebê. Então, esse leite vai ser modificado de acordo com a demanda do bebê. A fórmula não, a fórmula é feita assim, bebês até 6 meses, bebês de 6 meses a 12 meses. Então, o leite materno, a gente fala que é espécie específica, de acordo com a demanda do bebê, a necessidade do bebê. Maravilhoso, né? Muito bom. Por isso o nome, né? Padrão ouro, agosto dourado. Sim. Doutora, e fala um pouquinho sobre os benefícios do leite materno. Ele tem benefícios para o bebê, né? Mas tem benefícios também para a mamãe. Amamentar também traz benefícios para a mamãe, né? Com certeza. Eu sempre gosto de falar os benefícios para o bebê e também enumerar os benefícios para a mãe, para convencer a mãe, porque é um momento muito desafiador. Muita dedicação, né? Privação de sono, alteração hormonal, é muita demanda ali da criança. A gente fala sempre a livre demanda, mas pensando nos benefícios para o bebê, né? Primeira coisa, os benefícios mais importantes. O leite materno evita obesidade, evita hipertensão, diabetes, evita alergias, evita vários outros tipos de doença. A amamentação também favorece o desenvolvimento facial do bebê, entre outros inúmeros benefícios. Para a mãe, eu gosto de enumerar principalmente o quê? Evita câncer de mama, câncer de ovário, ajuda no emagrecimento pós-parto. A mulher chega mais ou menos a perder de 600 a 800 calorias por dia amamentando. Então, a gente tem que dar motivação para a mãe. E fora que a mãe, quando vê o bebê se nutrindo, ganhando peso, né? Só com o leite dela, ela se sente mais animada. Então, evita depressão pós-parto, libera endorfina. Então, hormônios que levam saciedade, prazer. Então, muito benefício para os dois. Nossa, inúmeros benefícios, né, doutora? Que maravilha. E o Ministério da Saúde recomenda o leite materno exclusivo até os 6 meses, somente leite materno. Por que essa recomendação? Justamente por ele ser o alimento mais completo que o bebê precisa nesses primeiros 6 meses, né? Evitando alergias, expor o bebê a outro alimento que não seja o leite materno ou a fórmula nos primeiros 6 meses, aumenta a chance de diabetes, aumenta a chance de obesidade, aumenta a chance de alergias. Então, como esse alimento é completo ali naqueles primeiros 6 meses, na verdade, o leite materno é o principal alimento no primeiro ano de vida. Então, eu falo para as mães, né? Só depois dos 6 meses que a gente vai complementar aquele leite materno com a introdução alimentar. E já que você tocou no assunto de complementar, algumas mães falam assim, mas meu leite é muito fraco. Não existe isso, né, doutora? Não existe. Primeira coisa, um dos mitos mais comuns, na verdade, sim, e é o principal mito que faz a mulher desmamar, que é o que ela achar que tem pouco leite, que esse leite é fraco. Primeira coisa, o leite materno, ele é considerado fraco, na verdade, pelas pessoas de antigamente, porque a digestão dele é muito rápida. Então, como é um alimento com digestão rápida, a criança pode sentir fome com mais frequência. E não necessariamente isso significa que o leite seja fraco. Então, o bebê procura mais, quer mamar mais, diferente do bebê que mama fórmula, que normalmente espaça mais as mamadas, porque a fórmula é mais difícil de ser digerida. Então, gera uma sonolência maior na criança, menos demanda da criança para aquela família. Perfeito. Doutora, e como eu sei que o bebê está satisfeito? Inclusive, você trouxe alguns elementos aqui para ajudar a gente e trouxe o estômago do bebê, né? Trouxe o estômago do bebê. Então, eu acho isso aqui, eu gosto muito de explicar, porque às vezes as pessoas acham que o bebê nasce com um estômago grande igual o do estômago do adulto. E, na verdade, esse estômago, ele vai crescendo com os dias, né? Olha só, esse aqui é o primeiro até o 3º dia de vida. Esse estômago é o tamanho de uma cereja, bem pequenininho, cabe mais ou menos de 5 a 7 ml de colostro por mamada.
Olha só, esse aqui é praticamente com uma semana de vida. Esse estômago já cabe de 22, desculpa, terceiro ou quarto dia de vida, cabe de 22 a 25 ml por mamada. Isso aqui já com uma semana, mais ou menos 45 ml por mamada. Com um mês, esse estômago já atinge uma capacidade mais ou menos de 60, 80 ml por mamada. E graças a Deus, Deus faz as coisas muito perfeitas. Naturalmente, o estômago da criança vai aumentando e a produção de leite da mãe segue junto esse estômago crescer, porque o estômago vai aumentando, o bebê vai mamando mais, vai estimulando mais a produção de leite materno. Ai, perfeito. Doutora, e embora é um processo natural amamentar, a gente imagina assim, o bebê nasce, todas as mães nascem já, o bebê nasce e a mamãe já sabe exatamente como amamentar. Mas não é, né? É um pouco complexo e muitas vezes precisa de ajuda. Então, você trouxe alguns outros elementos aí para mostrar pra gente, né? Sim, com certeza. Primeira coisa, eu vou falar de um mito que influencia muito, que às vezes a mãe já chega achando que ela não vai conseguir amamentar pelo tipo de mamilo que ela tem. Eu trouxe aqui vários tipos de mamilo, né? As pessoas consideram que a mulher está habilitada para amamentar só quando ela tem o bico mais protuso. E, na verdade, o bico não tem interferência em nada na amamentação, porque o bebê pega nessa parte mais redonda, que é a auréola. Então, não faz diferença o bico do peito. Primeira coisa, isso aqui é extremamente importante. Outra coisa muitíssimo importante, né, que eu gosto sempre de mostrar para a mãe, né? Quando a mulher vai amamentar o bebê, vou colocar aqui, vou mostrar aqui, sim, tá? Claro. Ela vai colocar o bebê, muitas das vezes, eu brinco que quando a gente vai posicionar o bebê na mama, a gente tem que colocar o bebê numa posição favorável para aquele mama, né? Então, muitas vezes eu pego o bebê com a cabeça virada para o peito, a barriga virada para cima. E, na verdade, a gente, primeira coisa, né, quando vai posicionar, não é uma coisa que eu falo que é natural do bebê. O bebê, ele nasce sabendo sugar, ele sabe sugar qualquer coisa que passe ao redor da boca dele. Mas mamar é uma coisa que tem que ser ensinada. Por isso que eu falo que buscar ajuda não é ignorância, buscar ajuda é realmente reconhecer que isso é fisiológico para o bebê. Então, quando você busca ajuda, às vezes as pessoas acham que é automático. Só colocar o bebê aqui no peito, virou para você, colocou. E lógico que não. Eu falo que é sempre importante. O bebê está bem posicionado, aquele bebê às vezes está com dor, às vezes tem tensão do nascimento, do parto, às vezes tem alteração do freiozinho da língua, que dificulta ele fazer a extração adequada na mama. Então, tem vários fatores que podem interferir na amamentação. Então, não é só uma boca e um peito, é o bebê sem tensões, a mãe confortável também. Depois que o leite desce, normalmente depois do terceiro dia de vida, esse leite da mãe desce. É quando mais começa a acontecer intercorrência na amamentação. É quando acontece a pojadura que a gente fala. E se esse bebê não drena adequadamente essa auréola, o que acontece? Essa mama pode engurgitar. Ela pode fazer o quê? Uma mastite. Essa mama vem até para representar isso aqui, tá? Porque esse bebê não extrai o leite, esse leite começa a acumular aqui, pode entrar bactéria e fazer o quê? Uma mastite, um engurgitamento. Então, primeira coisa, depois que o leite desce, terceiro até sétimo dia de vida, é muito importante que a mulher saiba deixar essa auréola preparada para posicionar o bebê. Então, não é só colocar o bebê ali. Tá? Sim, perfeito. Depois do intervalo, doutora, a gente pode explicar melhor como deixar essa mama preparada, que eu tenho certeza que é a dúvida de muitas mamães que estão acompanhando a gente e alguns familiares em casa. Olha só, gente, vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho você vai conhecer o relato de uma mãe sobre os desafios e, claro, né, os benefícios dessa fase tão gostosa da amamentação. Fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. O Agosto Dourado é um convite para falarmos sobre informação, acolhimento e cuidado. Quanto mais conhecimento uma família tem sobre a amamentação, maiores são as chances de que esse momento seja vivido de forma mais tranquila. Agora, vamos acompanhar uma reportagem da Fernanda Santos com imagens do Ralph, que vai compartilhar com a gente a experiência da Thalita durante o processo de amamentação da pequena Lia. Doutora, vamos conferir? Neste Agosto Dourado, um mês dedicado à conscientização sobre o aleitamento materno, a gente conhece a história da Thalita e da pequena Lia. Olha, uma jornada de muitos desafios aí, aprendizados, muito afeto, amor também, né, Thalita? Ela estava contando aqui nos bastidores aqui pra gente um pouquinho sobre essa história. As suas expectativas em relação à maternidade já foram quebradas ali logo no parto da Lia, né? Me conta um pouquinho sobre a sua história, por favor. Exatamente. Nesses 9 meses de gestação, eu queria muito um parto
parto normal. Eu tentei de tudo, na verdade, eu fiquei muito tempo, né, tentando o parto normal. Eu criei uma expectativa muito grande pro meu parto. Essa expectativa já foi quebrada, da maternidade em si. E a partir daí eu falei, não, eu não posso fazer essa sobrecarga em cima de mim em relação à maternidade, porque ela é inesperada. Então, em relação à amamentação, eu já fui muito tranquila e deu muito certo. A Lia teve uma pega muito boa desde o início. Eu consegui amamentar ela assim que ela nasceu. E quando eu voltei para casa, eu procurei uma consultora de amamentação. Me ensinou certinho como fazer a pega da boca, né? Para não acontecer mais problemas. Então, deu super certo. E aí, a amamentação foi perfeita para mim. Até então. Só que aí, depois de uns meses, a Lia já estava dormindo super bem. Ela estava dormindo 12 horas seguidas. E ponto importante, ela estava ganhando um peso super bem nos primeiros 3 meses de vida dela. Só que a partir do 3º mês, caiu absurdamente o ganho de peso dela. Ela foi para 4 gramas diário, assim. Comentei com a médica, né, com a pediatra, e também comentei com a consultora de amamentação. Ela não estava comendo, né, durante 12 horas, que era a parte da noite. A gente coloca ela para dormir entre 6h30 e ela vai acordar às 6h30 da manhã no outro dia. Então, ela estava ficando 12 horas sem comer. E foi aí que ela falou, não, Thali, a gente precisa mudar isso, você precisa voltar a amamentar ela, ela não pode ficar 12 horas sem se alimentar. E eu voltei a dar leite para ela, porque eu percebi que, né, quando ela parou de amamentar, parou de comer durante essas 12 horas, o meu leite começou a secar. E a partir do 6º mês, né, que quando começou a introdução alimentar dela, que eu decidi introduzir a fórmula para Lia, pelo menos à noite, antes de dormir, para ela ir acostumando e eu conseguir deixar a Lia com outras pessoas. A amamentação, ela não é só alimento, ela é uma ligação entre a mãe e o filho. Eu não tenho nem coragem de falar, eu quero amamentar até tal idade, eu quero amamentar até certo ponto, porque eu quero talvez deixar ela escolher, e eu também. Por enquanto, eu tô tranquila em relação a isso. Por enquanto, eu estou bem amamentando da forma que eu estou amamentando. Não está sendo pesado para mim mais, porque no início é muito complicado. Agora, como ela come frutinhas, ela almoça, então ficou bem mais tranquilo a amamentação. É isso, gente. Tá vendo a história da Thalita, né? Cheia de descobertas, de adaptações, né? Faz parte do processo. Então, mães, né? Uma lembrança aí que fica, né? De amamentar, né? Também é um processo de acolhimento, né? De informação, mas também de muito amor e também muito carinho. Muito obrigada, Thalita, por compartilhar esse relato com a gente. Doutora, a mãe explicou, né, a Thalita, que a bebê estava ficando ali 12 horas sem amamentar, sem mamar, na verdade. É um erro que muitas mães cometem. Isso pode provocar mastite, você estava me falando aqui nos bastidores. Com certeza, né? Porque o pico da produção de leite é de madrugada. E aí, então, é quando aquele peito mais produz leite. Se não está tendo a demanda do bebê, o bebê mamando, aquele leite começa a parar ali na mama. E aí, aquele leite parado é motivo ali de crescer uma bactéria, levar um engorjetamento, evoluir para uma mastite. Fora outra coisa, né, que a bebê começou a ganhar menos peso. Então, se aquele bebê está mamando pouquíssimo tempo no dia, né, isso vai favorecer com certeza que aquele bebê faça uma baixa ingesta, mesmo a mãe tendo uma boa produção de leite. Então, a frequência das mamadas para o bebê também se faz necessária. A mulher ficar regulando as frequências das mamadas durante o dia, caso ela queira dormir por mais tempo à noite e não afetar tanto a produção de leite quanto o ganho de peso do bebê. Perfeito, doutora. E a pega, né? Quando a mãe sabe que a pega está sendo feita de maneira correta ou está errado, como que a gente consegue perceber isso em casa? Então, primeira coisa, a gente tem algumas, né, olhando aqui a mama, né? Quando a gente mostra aqui a mama, o bebê, quando vai pegar essa mama, é importante que o bebê esteja voltado, primeira coisa, para o peito, tá? Então, sempre o bebê virado para o peito, tá? O bebê abocanhando o máximo possível aquela mama, tá?
o bico do peito direcionado para a boquinha do bebê, não adianta a criança estar aqui, o peito está aqui, então quando a mulher faz isso aqui, ela relaxa, o peito volta para o lugar. Então, a primeira coisa, a gente tem que posicionar bem esse bebê. Posicionei o bebê, coloquei o bebê aqui no peito, não é só colocar o bebê e falar, tá tudo certo. Eu tenho que ver como é que tá a boquinha do bebê. Se a boquinha do bebê tá uma boquinha mais aberta, se o lábio inferior tá para fora, igual as pessoas falam, aquela boquinha de peixinho. Não é só boquinha de peixinho. O lábio inferior tem que estar para fora, mas essa língua tem que estar fazendo o movimento adequado para estar esvaziando essa mama. Outra coisa, o bebê não pode, quando ele mama, fazer covinha, não pode ter estalido, beijinho, porque isso está entrando ar dentro da boquinha do bebê. Ou seja, ele não está vedando tanto esse peito, então ele não está conseguindo fazer aquele movimento de extração de leite, uma pressão negativa que influencia muito no bebê ganhar peso e na produção de leite da mãe também, tá? Tá certo, doutora. E algumas mães, por alguns motivos, elas não conseguem realmente amamentar. E essa questão de não conseguir amamentar traz alguns problemas até emocionais para essa mãe. Como Como passar por esse processo sem deixar que afete o emocional? É importante pedir ajuda nessa hora, de repente procurar até um psicólogo? Sim, com certeza. Eu falo para a mãe, né? Existem várias formas da mulher se relacionar com o seu bebê. Não necessariamente só amamentação, tá? Então, assim, se você não conseguiu amamentar, né, por alguma dificuldade ou não teve rede de apoio, primeira coisa, eu falo, se você está começando a amamentar, está com dificuldade, já procure ajuda, né? Sinais de alerta que eu tenho que procurar ajuda na amamentação. Dor durante as mamadas, tá? Mamadas longas demais, o bebê que mama 1h30, fica meia hora sem querer mamar, depois quer mamar novamente, né? Intervalo e perda de peso importante. Aí eu já primeiro busco ajuda. Eu busquei ajuda e mesmo assim não deu certo, eu falo que existem outras formas da mulher se relacionar com o bebê. Ela pode dar o leite aqui no colo, fazer a amamentação mista, um pouco do peito, um pouco da fórmula, tá? Ela não é menos mãe porque ela deixa de amamentar o seu filho. O mais importante é ela dar o amor ali, ela vai criar o vínculo de outras formas com o seu bebê, né? Perfeito. É importante também a gente falar o papel da família agora, porque precisamos lembrar que todos esses desafios da amamentação, eles estão junto com o puerpério, que já é um momento ali bem complicado na vida da mulher, né, de adaptação para todo mundo. Então, o papel da família, né, das pessoas que estão envolvidas ali. Então, eu falo que primeira pessoa, o pai. Então, o pai tem que estar ali, ele sempre tem que lembrar ela, porque como a mulher está com privação de sono, alteração hormonal, e aí chega alguém que fala alguma coisa para ela, às vezes tudo que ela acreditava, ela desacredita. O bebê chorou, primeira coisa que as pessoas pensam é o quê? É fome. Então, a mulher às vezes acabou de mamar, né? O bebê acabou de mamar, desculpa. Aí as pessoas falam, é fome. A mãe já fica pensando, meu Deus, acabou de mamar, será que eu tenho leite? Mesmo ela sabendo, mesmo ela vendo toda aquela produção de leite, as trocas de fralda de xixi e cocô do bebê, ela começa a duvidar daquilo. Então, primeira coisa, o pai. Outra coisa, a família quando vai ajudar ao redor, a rede de apoio. É importante que as pessoas estabeleçam algumas coisas. Ó, você vai preparar a marmita para mim, você vai cuidar das roupas do bebê, você vai ficar com o bebê para eu descansar, né? Então, assim, e o pai também chegar ali e falar assim, olha, deixa que essa parte eu e minha esposa resolvemos, se ele chorar, a gente conversa aqui, mas não fica questionando para a mãe se ela tem pouco leite. Isso é a primeira coisa que deixa a mulher muito fragilizada, né? Mexe muito, abala a mulher, tem mulher que entra em depressão pós-parto por causa desse mito, né? Ah, tem pouca produção de leite. Então, assim, primeira coisa, o pai tem que apoiar a mãe. E aí, delegar para a rede de apoio outras funções que sejam relacionadas ao bebê. Para aquela mulher ter o puerpério, só para ela cuidar do bebê, ter o seu tempo de descanso, um banho merecido, né? Ter outros momentos de vínculo ali com o bebê. E a questão de introduzir outros alimentos também. É importante falar que não dá para fazer por conta própria, né? Algumas mães ou alguns familiares, você não quer complementar o mamar do neném com, sei lá, com alguma fórmula ou com algum outro tipo de alimentação. Então, nada sem a ajuda, sem a orientação do pediatra ou de um especialista da área, né? De repente, uma consultora de amamentação. Com certeza, até porque existem tipos diferentes de leite. Você não pode colocar qualquer tipo de leite para criança. Tem criança que tem necessidades diferentes. Por exemplo, um bebê prematuro, às vezes ele tem necessidade de uma fórmula que fornece mais caloria. Um bebê que tem alergia à proteína do leite de vaca, ele pode precisar de fórmula específica para aquilo. Então, a orientação é extremamente necessária. Por exemplo, fórmula, a gente não pode entrar com leite com soja para a criança. A soja está associada ao quê? À puberdade precoce. Então, a gente tem que ter equilíbrio, pensar assim, quem que é aquela criança, conversar com o pediatra, ter a melhor orientação para a gente saber quando introduzir a fórmula, de que forma que eu vou oferecer a fórmula para o bebê, mamadeira, colher dosadora, copinho, tudo isso pode interferir na amamentação.
Ah, perfeito. Inclusive a chupeta e outros bicos, né, doutora? Com certeza. Os bicos artificiais, eles interferem negativamente na amamentação. 40% a 60% dos bebês que usam bicos artificiais podem desmamar, infelizmente. Eu falo que eu nunca sei quem vai ser o bebê que vai desmamar. Então, eu falo para a família, tem dúvida, espera um pouquinho, né? Ai, a criança está chorando. Tenta acalmar a criança de outras formas, porque às vezes a chupeta também mascara o sinal de fome. Aquele bebê procura menos o peito, estimula menos a produção de leite da mãe, ganha menos peso. Né? Naturalmente as pessoas vão falar, será que seu leite não é fraco? Será que a gente não tem que complementar essa mamada? E a gente caminha para o desmame. Olha só, então, percebemos aqui que amor e orientação são os principais critérios aí para uma amamentação mais tranquila para toda a família, né? Com certeza. Quando o assunto é a amamentação, buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um ato de cuidado com a mãe e com o bebê. No próximo bloco, vamos conhecer o trabalho desenvolvido pelo Banco de Leite Humano aqui de São José dos Campos, que salva vidas todos os dias. Fica aí que nós já voltamos. Estamos de volta. A amamentação é o tema do De Bem com Você de hoje. Agora eu te convido para conhecer um pouco do trabalho realizado pelo Banco de Leite Humano aqui de São José dos Campos. Doutora, vamos conferir? Oi, pessoal, isso mesmo. A gente veio até o Banco de Leite aqui de São José dos Campos conversar um pouco mais sobre o agosto dourado que vocês estão falando aí no estúdio. A gente está aqui com a Ellen Faria. Ellen, muito obrigada por receber a gente aqui hoje para a gente começar como que funciona, né? Agradeço vocês estarem aqui, né, incentivando assim, nosso agosto dourado. Para ser doadora aqui no nosso banco de leite, ela precisa estar amamentando o filho. Isso tem que suprir, né, a amamentação do filho. E ainda ela percebe que o seio vaza, que ela ainda tem uma boa produção. E com isso ela entra em contato com a gente tudo pelo telefone. Ela não precisa sair da casa dela, tá? Ela liga, a gente faz o cadastro, ela estando saudável, não fumando, não usando drogas, ela é apta a doar. Então, nós levamos até a casa dela, junto com o nosso motorista, todo o material que ela vai precisar. E aqui em São José, quem pode doar o leite, né? Todo mundo de São José e Jacareí, todas as mulheres que amamentam, elas podem doar. Então, assim, percebeu que tem uma boa produção, não vai faltar para o bebê dela. Por quê? Quanto mais ela doar e mais amamentar, mais o corpo vai produzir. Quem são, né, os principais beneficiados dessa doação? É muito interessante porque os bebês que precisam muito desse leite, que não é só alimento, também vai servir de tratamento, são os bebês internados em UTI neonatal. Esses bebês, eles são muito frágeis e o leite humano, com as células de imunidade, vão protegê-los durante a internação. Então, todos os bebês internados em UTI neonatal aqui do Vale recebem o nosso leite. E a gente está falando no estúdio, né, do Agosto Dourado. Como vai funcionar a campanha de vocês? Todo Agosto Dourado, né, é um mês assim mundial de conscientização, assim, de amamentação, de incentivo à amamentação. Então a gente tem vários pequenos projetos aqui dentro do hospital para esse mês e também algumas ações educativas nas nossas unidades. Ellen, muito obrigada, viu? E para as mães interessadas em fazer a doação, o Banco de Leite funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E o número para contato é 12 3901 3507. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Bruna e Ellen. Que trabalho importante, não é mesmo? O leite materno doado, a gente percebeu aí que pode representar a diferença entre a vida e a recuperação de muitos recém-nascidos, especialmente os prematuros, né, doutora? Nossa, fala um pouquinho sobre a importância da gente contar com o banco de leite. Então, eu sou neonatologista também, então eu trabalho em UTI neonatal, tem 15 anos. Então, assim, eu sei, às vezes tem um bebê prematuro, aquele de 500, 600 gramas, que 1 ml de leite já é a alimentação dele daquele dia. 1 ml a cada 3 horas. Então, às vezes aquela mãe que sobra 10, 15 ml, ela dá para nutrir muito mais que um bebê no dia. Fora que esse leite tem anticorpos para a criança, né? Ele não tem aditivos igual as fórmulas, né? Óleos, açúcares. Então, assim, ele fornece, além de anticorpos, vários nutrientes fundamentais para aquele bebê prematuro, até ajudar naquela recuperação da internação ali na UTI neonatal. Um alimento muito rico. Doutora, eu acho que é importante a gente falar agora também sobre o armazenamento desse leite. Algumas mães acabam armazenando, só que
congelando, enfim, tem um período para deixar na geladeira, para não correr o risco também desse leite perder? Então, é importante, né, na hora que a mulher vai extrair esse leite, ela extrai da melhor forma, né, ela higienizar as mãos, usa a bombinha ou o recipiente ali que ela vai armazenar o leite tem que estar previamente esterilizado, porque o leite, como é um alimento, a chance de crescer bactérias é muito grande. Então, eu falo para a mãe, ela ordenhou o peito ali, ela vai guardar. Na geladeira, no Brasil, eles falam mais ou menos 12 horas ali, né, pensando na orientação do banco de leite, né, do Brasil. No freezer, 15 dias. Lógico que tem outros países que têm outras recomendações. Quando a mãe vai guardar leite para o seu próprio filho, a gente dá outras recomendações também. O bebê não é um bebê prematuro, o bebê está em casa, a gente sabe ali, né, do jeito que a mãe preparou. Então, assim, pode estender um pouquinho mais, às vezes 1, 2 dias na geladeira, às vezes alguns meses ali, 2, 3, 4 meses no freezer. Mas isso eu falo que tem que ser orientação de forma individual para aquela mãe e bebê. Doutora, e uma outra pergunta agora é a mãe que está amamentando, como ela percebe que ela é uma possível doadora, que ela tem leite suficiente para o bebê dela e que ela pode compartilhar com o banco de leite? Primeira coisa, ela está vendo que o bebê está ganhando peso de forma adequada. Que aquele leite que ela vai tirar não está faltando para o seu filho, em primeiro lugar. Outra coisa, né? O bebê, então, com um bom ganho de peso, um crescimento adequado. Aí aquela mãe, o peito está ficando mais cheio, ela está tendo que ordenhar para evitar um engurgitamento. Então eu falo, ela ordenhou, ela não vai usar aquele leite ali para a criança, porque ela não vai voltar a trabalhar. Entra em contato com o banco de leite e já começa, eles orientam, ele leva tudo em casa. Minha primeira filha doía até 10 meses de vida dela. Então eu doava bastante. Eles traziam tudo em casa, os potinhos, o jeito que prender, né? Todo o material para preparar, para tirar o leite ali, e eles iam buscar. Então, é uma praticidade muito grande. Então, eu falo para a mãe, nunca vai faltar para o bebê. O bebê está ganhando peso, crescendo. Se a mulher consegue tirar um pouquinho de leite, um pouquinho já faz uma diferença gigante para os prematuros. Né? Ah, eu imagino. E o Brasil ainda precisa aumentar essa questão da amamentação, né? Vocês estavam passando alguns dados aqui antes da nossa conversa, durante os bastidores, mas qual o conselho, o que a gente pode fazer para aumentar esse número de mães? É muito pequeno aqui no Brasil. Uhum. E olha que o Brasil... Que amamentam, né? As mães que amamentam. E olha que o Brasil é um dos países com melhor taxa de amamentação. Eu acho que a informação é tudo, né? Antigamente a gente tinha muito mito, que tinha que preparar o peito para amamentar, no sentido assim, preparar com bucha, tomar banho de sol, coisa muito cultural antigamente. Hoje em dia eu falo que o principal jeito de eu preparar o peito é com informação. Eu saber que o quê? Né? 90% das mulheres, mais ou menos, têm capacidade de amamentar o seu filho de forma exclusiva. Então, a primeira coisa é que ela tem que buscar por informação, buscar por ajuda diante de qualquer dificuldade, evitar o uso de bicos artificiais naquele primeiro momento ali, pelo risco grande de gerar uma confusão. Levar o bebê com a frequência que ele demanda. O bebê mamou, né? Aí eu sempre falo, não deixa passar mais de 3 horas entre uma mamada e outra. Então, chama o bebê, não deixa o bebê dormir. O bebê tem uma necessidade calórica durante o dia. Se ele não atinge ela durante o dia, isso vai repercutir no ganho de peso do bebê. Então, chama o bebê a cada 3 horas para mamar, sempre contando do início da mamada, nunca contando do final. Dê mais de um peito por mamada. Se você está com desconforto, busque por ajuda, né? Porque às vezes a mãe fala, não estou sentindo dor nenhuma, mas aquele bebê ali, as trocas de fralda, xixi, cocô, não estão adequadas e o bebê não está ganhando peso. E isso vai repercutir o quê? No uso de fórmula, no risco de desmame. A gente sempre fala aqui que prevenir é muito melhor do que tratar. Então, na dúvida, sempre pedir ajuda. Com certeza. Doutora, foi maravilhosa a sua participação, mas infelizmente nosso tempo já acabou. Muito obrigada, viu? Eu agradeço novamente por trazer muita informação aí, para poder ajudar várias mamães aí no seu processo, que é muito importante para nutrir tão bem o bebê com esse alimento que é ouro. É importante, informações valiosas. Bom, gente, no programa de hoje nós entendemos que a amamentação é um gesto de amor, mas também de aprendizado. Cada mãe tem a sua própria história, os seus desafios e o seu tempo. Por isso, acolher, orientar e apoiar faz toda a diferença. Se você está vivendo esse momento ou enfrenta dificuldades para amamentar, procure ajuda. Você não precisa, de forma alguma, passar por isso sozinha. Obrigada pela sua companhia. O De Bem com Você de hoje fica por aqui. Um grande abraço. A gente se encontra aí no nosso próximo programa. Até mais.